Você já parou pra pensar o porquê que algumas amizades elas fazem bem pra você e outras fazem mal? Por que algumas formaram tão a sua identidade, formaram tanto o seu caráter? Por que algumas são falsas e outras verdadeiras? E como é que eu saio de perto dessas amizades que são falsas? E o que distingue uma amizade que te leva para Cristo e outra que te distancia? Hoje, nesse vídeo, eu vou estar falando um pouco sobre isso, principalmente com o volta das aulas, né? Que, querendo ou não, hoje no tempo que a gente está mais sujeito a ficar com vários adolescentes e perto disso. Como é que eu sei que é uma amizade verdadeira e uma amizade falsa? E isso te faz ser mais parecido com Cristo e ficar mais perto dele. Então, vamos ao vídeo. Oi, prazer, meu nome é Júlia, bem-vinda ao meu canal. Nesse canal a gente fala um pouco da nossa dia cristão e como é uma vida de uma jovem cristã e de adolescente, dicas sobre isso tudo e como ser mais parecidos com Jesus. Nesse assunto a gente está falando um pouco sobre a amizade. E a primeira coisa que eu queria dizer é: você nem sempre vai perceber quando aquela amizade realmente está fazendo mal para você e quando ela está sendo um mau exemplo para você, quando ela está te afastando de Jesus. Eu digo por experiência própria. Boa parte da identidade que eu tenho hoje, eu tive que recuperar. Porque quando você tem amizades que não aceitam o jeito que você é, não aceita aquela sua identidade, você meio que rasga a sua identidade antiga e quer reconstruir tudo de novo, só que sem Cristo. Nessa sua nova identidade, você não é filha de Deus. Você ainda é cristã. É porque eu li um livro muito bom, que eu até um vídeo estava recomendando, que é As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E exatamente isso. Esse livro deixa bem claro que o diabo não quer que você saia da igreja, ele quer que você continue, só que a sua mente longe de Deus. E é exatamente isso que acontece quando você rasga essa identidade que já é sua, de filha de Deus. Então eu rasguei, só que eu não coloquei, não estava lá filha de Deus, e nem que eu era cristã. Eu esqueci isso para ser como eles queriam. E até hoje eu passo por problemas assim. Eu falo de verdade, não é tão fácil assim. Porque por mais que tenha sido há um bom tempo, até hoje eu tô passando pelo processo de me aceitar do jeito que eu sou. Não aceitar os meus erros. Tudo bem, viva a vida, você tem que viver. Não, mas, aceitar do jeito que o Senhor me criou. Nesse sentido, sabe, eu não preciso mudar para ser aceita. Porque uma frase que eu ouvi é que as pessoas que não gostam de mim, elas não gostam pelo jeito que eu sou. Mas as pessoas que gostam de mim, gostam do exato jeito que eu sou. E eles gostam de mim pelo que eu sou. Então, para que eu vou mudar? Por que eu quero mudar para outras pessoas se tem pessoas que gostam do jeito que eu sou e eu não preciso mudar para elas me aceitarem e me chamarem de amigas? E é exatamente isso. A segunda coisa é: não se influencie. Seja a pessoa que influencia. Por quê? Apesar de você estar se reconstruindo toda hora, tem coisas que ficam todas as vezes da sua identidade, que é as coisas que influenciaram você a fazer. Por quê? Exemplo, existe uma pessoa que ela gosta de certo assunto, só que seus pais disseram que você não pode ver aquele assunto, mas você quer ser aceita. Então você rasga sua identidade mais uma vez de Cristo, porque Cristo está tentando se enfrentar toda vez a sua identidade, você sempre rasga. Você rasgou de novo e colocou isso. E aos poucos Cristo foi saindo, porque as coisas erradas que ela fazia, você estava fazendo também para ser aceita. Você estava sendo influenciada. E não deve ser isso que acontecer. Você deve influenciar. Não é sendo. Porque eu já vejo muita gente falando assim, que você tem que chegar lá, dizer que é errado. É claro que você tem que dizer que não concorda com isso. Mas você não tem que ser a pessoa que vai chegar lá e que vai querer revolucionar a mentira de todo mundo. Não. Você tem que começar aos poucos. Sendo pelo que você estão fazendo isso, saia da mesa. Não continue lá. Estão fofocando sobre a vida de alguém, saia de lá. Você não é obrigado a ficar lá.
mas você também não precisa, tá? Nossa, isso é errado, vocês estão errando. Seja você, identifique quando aquele assunto ele é de Cristo ou não. Identifique quando você deve continuar na mesa ou não. Então saia de lá, saia, influencie. Você, através das pessoas que estão ao seu redor, elas percebem, nossa, a Júlia ela não participa dessas conversas. Nossa, a Júlia ela não vê tal assunto. Nossa, a Júlia não fala desse assunto. O que ela tá fazendo que ela não faz? O porquê? É exatamente isso. Você vai influenciar pessoas, não é só isso. É você estar constantemente falando da palavra para eles. É você estar levando a Bíblia para a escola, tá falando, gente, olha isso que eu aprendi no meu devocional. E falar como você está aplicando na sua vida diária. Isso é o sal e a luz da terra. Na Bíblia diz que quando o sal ele perde o gosto, para que ele serve? Ele não serve mais para nada. Já não tem utensílio e não tem como resgatar o sabor do sal. E é exatamente isso. Nós devemos o sal com o osso da terra. O sal que realmente tem uma funcionalidade não precisa ser descartado. Nós precisamos realmente estar frutificando e fazendo com que os frutos do Espírito seja parte da nossa rotina. A terceira coisa é como é que eu me distancio dessas amizades falsas. Isso foi uma coisa que realmente mexeu comigo. Muitas dessas amizades que eu tinha me machucavam. Mas sabe o que é mais difícil? É quando é aquela amizade que uma hora tá bem com você, ela tá ali conversando com você, se realmente é amiga dela, você se sente inclusa. E outra hora ela pode estar falando mal de você, ela tá, não tá sendo verdadeira com você, ela briga com você, ela não te aceita, ela fica intermediando entre esses dois lados. E você fica confusa, porque às vezes você tá há anos com essa amizade e, ela ainda não te aceita, mas outras horas tá sendo legal, e você também não quer ficar de mal com essa pessoa. Gente, sabe o que me fez afastar dessas amizades? Não foi brigando com elas, não foi chegando pra ela falando, eu não quero mais ser sua amiga. Não foi assim. Sabe como eu fiz pra me afastar dessas amizades? É dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor por ajuda. Eu fui bem sincera com o Senhor. Por mais que eu era bem menor, estava no terceiro ano, eu orei ao Senhor e pedi, Senhor, eu fui bem sincera do que estava acontecendo. Eu fui bem sincera do que eu estava sabendo, do que estava acontecendo comigo. Porque por mais que seja um assunto meio que estava ali me confundindo, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. E eu sabia o que eu precisava fazer. Então, eu olhei pra dentro de mim e falei pro Senhor o que eu estava sentindo. E eu não estava bem. E o que eu fiz para me distanciar? Eu falei assim pro Senhor, Senhor, afasta de mim. Afasta de mim as amizades que o Senhor quer. Eu não quero chegar naquela pessoa e ser ríspida. Não quero ser grossa. Eu quero aos poucos me distanciar, Senhor. Me ajuda. E sabe o que aconteceu? Aos poucos eu não estava mais participando, ficando com o recreio com elas. Aos poucos eu não estava mais participando nas conversas dela. Eu estava buscando outras amizades. E foi por causa desse distanciamento que conheci amizades que atualmente são as minhas melhores amigas. Que fizeram eu conhecer mais de Cristo e são amizades que me levam mais para perto dele. Então, é isso. Você não deve brigar com a pessoa. Você não precisa tomar coragem para enfrentar aquela pessoa. Não enfrente. Se distancie aos poucos. Pare de participar de algumas coisas do recreio. Pare de participar de algumas conversas. E quando eu percebi assim, eu já não estava mais conversando com elas há muito tempo. E eu já conheci outras amigas que estavam fazendo muito bem. Então é exatamente isso. Finalizando o vídeo, eu pedi por amizades que te levem mais para perto de Jesus. Uma dor que eu sofri muito foi que eu não estava, tendo esse relacionamento. Eu esqueci
de quem eu era. Eu estava me afastando de Deus e me tornando muito fria. E como eu estava dizendo, eu estava sendo influenciada e aos poucos eu estava fazendo coisas que eu não podia fazer. Eu não podia estar fazendo, pensando naquilo. Mas eu estava sendo influenciada. E aí eu repeti o que elas estavam fazendo. E por mais que eu estivesse sendo aceita por elas, quando no momento exato que eu saía da mesa, elas falavam mal de mim. E não é isso que uma verdadeira amizade faz. Então, se você percebe que a pessoa, uma hora ela tá legal com você, outra hora ela tá falando mal de você pelas costas, uma hora tá sendo legal com você, outra hora está sendo ríspida, ignorante, não considere isso uma briga. Exemplo, você brigou, isso acontece uma vez ou outra. E tenha cuidado se isso acontece muitas vezes, toda hora vocês estão brigando. Tenha muito cuidado. Se essa amizade ela te distancia de Deus, te influencia a fazer coisas erradas, se afaste. Não precisa orar do exato jeito que eu orei, mas seja sincero com Deus. Fecha a porta do teu quarto, se ajoelha e ora: Deus, eu tô passando por isso, e pede socorro para Deus. Porque Deus, Ele vai te perdoar. Deus, Ele não vai ter vingança por você, Ele não é aquele Deus mau. Ele vai te perdoar se você pedir o perdão dele de todo o coração. Então, reveja suas amizades e fale mais com Deus. Pergunte para Ele sobre elas. Senhor, você se orgulha com essas amizades? E, como finalizando, seja mais parecido com Jesus a cada dia. Coloque Ele não só nas suas amizades, mas em escolhas. Toda vez que você lê a Bíblia, você se lembrar e você tá lendo para Ele. Então, obrigada por assistir esse vídeo até o final. E tchau! E seja mais parecido com Jesus.